Estamos aqui no Rio de Janeiro, no nosso estúdio CAF, para fazer uma entrevista com Lia Ludwig. Lia Ludwig é uma carioca que vive em São Paulo há mais de 20 anos, mãe de duas crianças, na verdade, uma criança e uma adolescente. Ela é formada e pós-graduada em comunicação corporativa e relações públicas e trabalhou por mais de 25 anos em agências de comunicação internacionais e empresas multinacionais. Hoje, Lia atua como co-líder do Comitê de Expansão do Movimento Desconecta, criando e fortalecendo uma comunidade de pais e mães voluntários por todo o Brasil para promover o adiamento do acesso a smartphones e redes sociais por crianças e adolescentes. Lia busca viver de uma forma consciente e orientada a ser a mudança que haver no mundo. Bom dia, Lia. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a revista Cara. Bom dia, Dulce. Muito obrigada também por me receber. Lia, conta pra gente como é que você veio a conhecer e o que a motivou a se envolver com o movimento Desconecta. Dulce, esse movimento é muito novo. Na verdade, existem muitos movimentos globais que surgiram esse ano ou ano passado que tentam ajudar as famílias a postergar um smartphone para a criança, né? E eu acho que uma grande fagulha que pegou esse mato seco aí de pais cansados, de profissionais de saúde com a agenda abarrotada, né? Foi o lançamento de um livro de um psicólogo social americano chamado Jonathan Haidt. Ele lançou um livro chamado A Geração Ansiosa. E no final do livro ele tem 4 recomendações para que nós, como sociedade, minimizemos esse problema, né? O primeiro é adiar a entrega de um smartphone próprio para crianças para crianças, né, até os 14 anos. O segundo ponto dele é adiar redes sociais próprias até pelo menos 16 anos, para dar tempo dessa criança viver a infância e começar a adolescência sem todas essas influências, para o seu desenvolvimento cerebral, emocional, de saúde mais saudável, né? O terceiro ponto que ele defende é o banimento de celulares nas escolas. Eu acho muito interessante, tem um pediatra que está muito famoso aí nas redes sociais, o Daniel Becker. Ele fala que o recreio, né, a pausa na escola, é o último reduto do livre brincar da sociedade, numa sociedade, principalmente nas cidades grandes, que a criança fica muito em casa e não sai, não vai à praça, não brinca à tarde depois da escola, enfim. Então, que o recreio é esse último reduto do livre brincar, né? E o último ponto dele é justamente nós como pais de crianças, né, a gente está cada vez mais com medo do mundo, achando que os nossos filhos não são capazes de viver certas coisas, de ir na padaria sozinho, né, de brincar sozinho no pátio do prédio, e aí a gente tem a babá, temos a proibição do sair de casa, e a questão da tela acaba sendo a grande atividade, né? Mas a questão do livre brincar é tornar a criança capaz e desenvolver a autoconfiança dela para que ela seja um adulto integral no futuro, né? E eu acho que com o movimento Desconecta, ele pegou esses 2 primeiros pontos como grande foco, né? Você Porque, diria que essa é a missão do movimento Desconecta? sim, Qual seria a missão a, principal? a missão principal do movimento Desconecta é apoiar
pais e mães a postergarem um smartphone e as redes sociais de crianças e adolescentes até 14 anos smartphone e redes sociais 16. Quer dizer, dá um tempo de amadurecimento, né, para as crianças. Isso. E assim, eu vivi muito. Como é que eu entrei em contato com esse movimento Desconecta, né? Pois é, Através de um exatamente. grupo de WhatsApp, de um clube esportivo que a gente estava alugando um título, eu vi uma mensagem dessa, entrei no Instagram deles e, e eles têm uma frase que é assim, que me impactou, me impacta até hoje. Todo mundo tem, menos eu. Todo mundo E as tem, crianças. eu. Foi para mim o principal motivo de eu e meu marido termos antecipado a entrega de um smartphone para nossa filha, que há 4 anos atrás tinha 11 anos. A gente não queria dar um smartphone para uma menina de 11 anos, mas ela era uma das pouquíssimas da sala que não tinha o celular e já estava sofrendo os efeitos de uma exclusão social. Porque se todas as amigas têm, as amigas começam a fazer a dancinha do TikTok, as amigas começam a ter repertório que ela não tem, a saída é combinada via WhatsApp, e quem não tem é excluído. Então, eu acho que hoje em dia na sociedade, os pais e as mães, nós estamos reféns de uma situação, assim, escolha de Sofia. Porque ou a gente tanta gente hoje em dia, né, psicólogo, psiquiatra, pediatra, educador, fala sobre os malefícios do celular. É Malefícios verdade. físicos, aumento de miopia, problemas cervicais, problemas de A coluna, gente, obesidade, questões de saúde, aumento de diabetes, aumento de peso, aumento de TDAH, aumento de miopia. E aí tem uma série de questões de segurança. E eu fiquei muito impressionada. Uma das pessoas que é referência, que é muito parceira do Movimento Desconecta, é uma juíza da Vara da Infância e da Juventude, aí do Rio, e ela julga todos os casos de crimes, né, chama atos infracionais cometidos por crianças de 12 a 18 anos. E ela fala, por exemplo, sobre riscos na internet que os pais, como eu não tinha ideia disso há 3 meses atrás, por exemplo. Então, a gente não está falando só sobre a saúde física, mental, emocional e desenvolvimento cognitivo das crianças. Eu acho que um principal ponto que os pais não têm tanto conhecimento é uma questão relacionada à segurança das crianças a online. segurança. Isso tem saído muito nos jornais, né? Isso tem sido assim, isso é um assunto momentoso, né? Realmente, você falou no Daniel Becker, ele tinha um artigo dele maravilhoso agora no Globo uma semana atrás, justamente sobre isso, né? Sobre o brincar, sobre o espaço da recreação da criança. E agora você está tocando um outro ponto importantíssimo, que é esse da segurança, né? A quantidade de crimes que a gente nem imagina, né? Tem uma influenciadora que é palestrante, enfim, no Instagram, que eu conheci pessoalmente semana passada, Sheili. Ela tem um post no canal dela que eu acho bárbaro, que é assim, para que Deep Web se nós temos o TikTok? O TikTok manda para links de automutilação, de ideação suicida. A gente acha que o TikTok são aquelas dancinhas inocentes e tudo mais, e o TikTok deixou há muito tempo de ser isso, por exemplo. Mas eu queria voltar ao tema que eu dei uma. Eu acho que assim, Não nós. importa, você já adiantou uma série de questões, já foi respondendo. Assim, Assuntos que a gente ia tocar, né? Mas é muito bom. mas eu Fica à acho que. vontade, fala à vontade. Obrigada, Eu ia te perguntar,
justamente de que forma você acha, né, que o movimento tem já impactado a vida de famílias e escolas, diante de todo esse cenário que você desenhou aí para a gente? Tá, antes de responder isso, eu queria só retomar o meu ponto anterior para fechá-lo, que é o seguinte: nós pais estamos numa situação atual de escolha de Sofia. Uhum, Ou a uhum. gente, sabendo de todos esses riscos, decide antecipar um celular e comprar um problema que será recorrente por anos de negociação, e de tudo mais que vem com isso, que eu acho que o pai e a mãe, quando dão um celular, eu não tinha noção da necessidade de alinhamento, de conversa, de controle parental, é, e de ocupação de horas que eu ia ter com isso, né? Mas ou a gente dá o celular antes, ou a gente sofre pelo filho e com o filho por causa de uma exclusão social no grupo dele. E eu acho que a gente, como sociedade, eu acho que a gente não conseguia ver nenhuma saída. Era um problema insolúvel, dolorido pra caramba, mas impossível de resolver. E aí, como é que se resolve esse problema? É isso que eu Se gostaria de justamente que pais, você dissesse. assim, se eu, Quer dizer, as iniciativas que estão sendo tomadas, né, a compreensão dessa conscientização que está vindo e do papel do movimento nisso, né? a solução é muito simples, porque se eu tiver a possibilidade de conversar com os pais da turma do meu filho, da série do meu filho, na escola do meu filho, e falar, gente, que tal juntos a gente postergar? Uhum. Porque por que a gente dá antes? Por causa da pressão social. Mas e se todo mundo combinar que vai postergar? E, aliás, não precisa ser todo mundo. Porque, assim, hoje em dia, é muito complicado seu filho ser o único, ser uma criança de 5 crianças na turma que não tem. Mas e, sei lá, se 20% dos pais da turma toparem não dar? E se 30% toparem não dar? E se 40% toparem não dar? Você tem muito mais argumento de falar, meu filho, você só vai ganhar com 14, nem vem. Desde os 6 anos, ou desde os 8, ou desde os 10, né? Fica muito mais fácil para todo mundo se a gente tiver um combinado. E o que o movimento Desconecta é? As fundadoras do movimento pesquisaram em movimentos internacionais, em uma série de outras referências, e fizeram um ferramental 100% gratuito, disponível já no site. O site é www.movimentodesconecta.com.br. Lá você vai em mais nos materiais e qualquer pai ou mãe que esteja incomodado como eu. Assim, eu dei o celular mais cedo para minha filha. Meu filho menor tem 10 anos. Por uma série de questões, eu acho que ele está muito menos preparado para ter um celular cedo. Eu não quero dar. Agora, se eu não quiser dar sozinha, eu vou só sofrer, vai todo mundo começar a comprar e eu vou ficar na mesma. Então, assim, todo o movimento, eu só, assim, eu me imbuí dessa causa e eu acho que, assim, eu estou ajudando pessoas de todo o Brasil a fazerem isso. Mas eu comecei fazendo isso na escola dos meus filhos, com um grupo de pais, de 9 outros pais, somos 10 pais comprometidos com essa causa, trabalhando voluntariamente para engajar a comunidade escolar nessa discussão. Porque é difícil começar a falar sobre isso com outros pais. Porque tem gente É que. isso que eu imagino. Eu não topo, não acredito nisso, não tenho essa preocupação.
E uma coisa que a gente tem falado como grupo, que eu acho que é muito legal, e o Movimento Desconecta tem essa vibe. Cada família é totalmente soberana para tomar a decisão que quiser sobre o smartphone. Mas a decisão individual afeta a decisão coletiva. E a decisão coletiva afeta a decisão individual. Então, a gente precisa dialogar. E eu acho que o Movimento Desconecta, eu sou apaixonada pelo tom da mensagem, do diálogo, que é assim, não é culpar pai ou mãe, não é julgar ninguém sobre as decisões que tomou. Eu já fiz um monte de besteira em relação ao celular. Meu filho adora Roblox, é viciado naquilo. Não é essa a questão, não é questão de culpar ou de apontar o dedo para alguém. A gente tem big techs que ganham bilhões de dólares e estão ali com neurocientistas, neuropsicólogos, psicólogos, e todo investimento para conseguir fazer com que essas plataformas sejam viciantes. Então, É nós, como verdade, a gente sabe disso. sociedade, nós, nós somos. Isso nos une como grupo. A partir do momento que a gente não está preocupado em apontar o dedo para ninguém, mas a gente vê a nossa própria fragilidade e resolve se unir no que a gente tem em comum para atacar o problema, é uma solução simples. Ela é super trabalhosa, tá? Mas ela é Imagino. simples. Ela é simples. Você está dizendo, Lia, que a primeira parceria, então, é dentro da escola, no seu grupo mais próximo escolar, seria isso? Quer dizer, com as mães dos outros. Ou Exato. que outras parcerias você indicaria depois? Quer dizer, a gente começaria para aquilo que está mais próximo, né? Eu acho que é, tem um passo antes, que é o seguinte: é entender na escola quais são os pais que estão tão incomodados com esse tema. Eu vejo que tem dois tipos de pais preocupados com isso, que estão tão incomodados que resolvem se engajar e fazer alguma coisa dentro da agenda ocupadíssima que todo mundo tem hoje. É o que está morrendo de medo dessa realidade e quer construir um futuro diferente para o filho que ainda é pequeno. Ou o povo como eu, que, por exemplo, a gente fez uma pesquisa na nossa comunidade escolar e viu que o ano que todo mundo ganha celular é o sexto ano. Já era, porque a regra da escola era, a partir do sexto ano pode levar e usar no recreio. A escola, graças a Deus, já mudou essa regra, então ninguém mais pode levar celular para a escola, os recreios são diferentes hoje em dia. E eu acho que Então, isso você está dizendo que a escola, perdão, que a escola já está antecipando uma coisa que a lei está propondo. Essa lei que sim, está agora tramitando, né? E que já foi aprovada, mas agora vai para a comissão, depois vai para o Senado, justamente da proibição total, né? Até uma determinada idade e até a sexta série também, que não pode ser usada. Interessante eles isso, né? Que a escola já está antecipando isso, né? eles mudaram a regra para só ser permitido um uso limitado, com muita Uhum, consciência, a partir do ensino médio. perfeito. E a escola, nosso grupo de trabalho, que é uma das coisas relacionadas ao passo a passo que o Movimento Desconecta sugere, nós Uhum. procuramos a escola, mostramos essa pesquisa, e a escola, hoje em dia, é lindo de ver. Estão em todos os corredores, está na televisão, na recepção da escola. A escola apoia o Movimento Desconecta. Ai, que Então, lindo. Lia, fala um pouquinho sobre esses passos do movimento que você disse. Começa levando para a escola. Quais são os passos? o primeiro passo é entender quem são esses pais que têm uma energia extra para trabalhar nesse voluntariado. É criar uma comissão. Uhum, Eu achei a minha marida dentro da escola, uma pessoa extremamente incomodada com aquilo, que tem filha no sexto ano, todo mundo ganhando celular, uhum. e ela queria fazer alguma coisa. Meu filho está no quinto, quer dizer, ano que vem seria a desgraça
de todo mundo Já ter celular. vem. Então, essa pessoa, nós nos abraçamos e falamos, vamos junto. E a gente começou a procurar mais gente que queria trabalhar nisso. Então, Mas criamos um você grupo. já conhecia o movimento Desconecta ou quando foi o seu primeiro contato com o movimento? A gente começou, na verdade, falando com a escola sobre a questão do celular na escola. E aí, Ah, depois, aí logo depois a gente viu essa questão do movimento Desconecta. O movimento Desconecta cresceu assim vertiginosamente, porque eles mandaram uma mensagem singela, assim, olha, estamos começando isso. E aí elas criaram uma reunião que se transformou numa live, porque ficou abarrotada de gente, não cabia mais gente. Elas mudaram o link, fizeram uma live e participaram 2.000 pessoas. Elas nossa. criaram um Instagram que, em menos de 5 meses, tem mais de 40.000 seguidores. O É um manifesto é assunto. muito bonito, né? Que está no O manifesto site. é muito bonito e eu acho que assim os pais estão cansados. A gente abriu uma caixa de Pandora. Eu, pelo menos, abri uma caixa de Pandora que eu não fazia ideia do que era. E eu acho que a gente, sem querer, abre caixas de Pandora relacionados a smartphone e redes sociais todo dia. Vou te dar um exemplo. Eu fui na palestra dessa juíza do Rio, a Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude. E ela falou um monte sobre uma plataforma que as crianças usam, os meninos, né? Usam para se falar enquanto estão jogando, que se chama Discord. Eu Ah, tinha baixado o tal do Discord para o meu filho falar com os amiguinhos de uma forma super. Procurei saber o que, que era. Não, tudo bem, só falar com os amigos, eu estou ali perto, não sei o quê. Descobri passou barbaridade. ingenuamente, né? Exato. Você deixa alguma coisa para uma intenção ou outra, e você não sabe que você está abrindo uma janela para 10 outras que você não conhece, para 20 riscos que você não conhece. E eu acho que os pais e as mães estão assim. A gente experimentou o que foi isso para os nossos filhos e tem muita gente não gostando. Mas eu acho que um ponto, Dulce, que eu queria ressaltar e que eu acho super importante é que, assim, esse movimento ele não é um movimento radical, ele não é um movimento anti-tela, ele não é um A gente movimento até tela zero, ele não é um movimento anti-tecnologia. A Eu gente vai quero. chegar lá. Só queria pegar um pouquinho antes, assim. Você estava falando dos passos, que realmente Beleza. a gente se empolga e a gente vê que tem muita coisa, né? E que é uma coisa realmente que emociona, né, Lia? Tomar conta de todo mundo, porque é uma coisa muito séria, muito grave na sociedade hoje, né? Tá, Você estava voltando aos falando 3 dos passos. passos, voltando para os passos. O primeiro foi Criar uma aquela primeira comissão, parceria mais próxima. Ah, criar uma comissão, começar um diálogo com a comunidade escolar, geralmente via WhatsApp. A gente tem, por uhum, exemplo, no uhum. site, de forma gratuita, até a mensagem, tipo assim, tá aqui um modelinho de mensagem para você começar uma conversa de gente, vocês gostariam de discutir esse tema num grupo sobre letramento digital e tudo mais? Uhum. Aqui o link do grupo, já tem essa mensagenzinha pronta, é só revisar e mandar. Então, a gente envolve a comunidade da escola, faz uma pesquisa com a comunidade da escola. Então, por exemplo, na escola dos meus filhos, a gente fez essa pesquisa e descobriu que a gente pergunta, por exemplo, se tem celular, se não tem, então a gente descobriu realmente, confirmou que no sexto ano é o ano que muita gente ganha. Então, assim, vai de 3% que tem celular próprio no quinto ano para 48% ou 49% no sexto, para Faz um 81%, rito de passagem, né? Ter o celular, né? para oitenta e Ah, um por cento no sétimo ano, nossa Senhora. que tem celular próprio. Sétimo ano, lembrando que é com 12 anos, né? Então, Nossa assim, Senhora. essa pesquisa também nos mostrou, a gente perguntou, você é a favor de um acordo coletivo para a gente postergar
a entrega do celular e das redes sociais, 91% dos pais são a favor. Que bom. O Agora, quórum desse é bom. 91, 74% são a favor total e 17% eram a favor, mas não tem certeza ainda sobre essa idade. Então, tem as negociações todas para serem feitas, né? Achar um Não consenso. sei, não sei se eu dou antes, poxa, 16 anos para redes sociais, não sei se é muito. Enfim, tem muita gente nessa. Agora, o acordo coletivo, ele tem duas modalidades de acordo. Para quem não deu e não quer dar e quer cumprir 14 anos para smartphone e 16 anos para 16 para redes. gás, quem já deu o smartphone e sente que não pode voltar atrás, mesmo com esse movimento na escola e tudo mais, a pessoa tem a oportunidade de assinar o acordo parcial, que é eu não vou dar redes sociais até os 16 e se juntar ao grupo. Então, Dos assim, males, o menor. é, Seria assim, né? é. Ah, Então, depois da pesquisa, existe essa conversa muito importante com a escola. Porque, assim, uma coisa que eu descobri ao longo desse caminho é que, assim, o Movimento Desconecta, ele não fala sobre celular na escola, a gente não aborda isso, não é um tema para o Movimento Desconecta. E por quê? Primeiro, o argumento que eu ouvi, que eu acho que faz muito sentido, isso é uma tendência mundial, isso vai acontecer, não precisa da gente. E o outro ponto é o seguinte: você diz nós, um momentinho, só para esclarecer, você diz que a tendência mundial é que se vá reduzir ou tirar os celulares das escolas, é isso? sim, O que já está acontecendo, né? sim, alguns países da Europa já está acontecendo isso, né? Quer aqui dizer, no já Brasil identificado o também, mal, né? Você já está procurando o antídoto e as saídas possíveis para isso. a, Ah, a, tá. a questão do celular estar fora da escola, ela é muito importante. Mas nós, como pais, não podemos fazer alguma coisa efetiva sobre isso. Sobre o que a gente pode trabalhar efetivamente. A gente que dá o celular. Claro, exatamente. Então, é sobre isso. E eu acho que tem muitas outras coisas legais para trabalhar nesse tema, mas o foco principal do Movimento Desconecta é o que nós, como pais, podemos fazer sobre isso. É sobre a postergação da entrega do celular. Quer dizer, essa conscientização, né? E esse trabalho em conjunto, né? Vocês arregimentarem as forças, gerando essa sinergia e trabalhar todo mundo junto nessa direção. E você estava falando que esse é o outro passo. Então, assim, E, com o apoio da escola, então, assim, procurar ah, a escola, não para a escola banir o celular, não para questionar isso, mas tem, falar, olha, nós somos fica um grupo de pais, a gente sabe que está dando preocupados. ruim, a gente quer seu apoio para que a gente possa conversar com a comunidade escolar, para que a gente possa, no bazar da escola, fazer uma ação de diálogo com os pais e de divulgação do movimento, para que a gente possa, em parceria com vocês, fazer uma palestra de conscientização. Então, a escola é muito importante como parceira, porque a gente precisa conversar com a comunidade escolar e a comunidade escolar a gente atinge pela escola, né? Ou na escola. Exatamente. E Quer dizer, e aí, aí vocês podem promover campanhas, eventos, palestras, né? Trabalho de uma conscientização campanha, através, com o apoio da escola, da uma comunidade campanha escolar. de conscientização de todos esses Hum, malefícios, de todos os riscos, enfim, sendo também muito respeitoso sempre com a opinião de cada família e com o desejo de cada família, para chegar no último passo, que é o acordo coletivo. hum. Então, agora no fim do mês, eu estou super feliz que, assim, por causa de um monte de palestra, teve uma palestra muito contundente dessa juíza, Vanessa Cavalieri, a escola convidou ela para ir à escola, conversou com os pais, com os funcionários, com as crianças a partir do 6º ano.
E os pais começaram a pressionar, vamos logo assinar esse acordo coletivo. Claro que a gente não vai ter 50% de assinatura do acordo, mas, de novo, a gente não precisa que 100% Não, das pessoas assinem, a gente precisa de um grupo que não assine, né? Que não dê o celular cedo, né? Então, assim, o último passo, o hors concours lá, o nosso grande objetivo é esse lançamento do acordo coletivo, que tem uma plataforma do Movimento Desconecta, que os pais entram lá e ticam e assinam. Tipo, eu não vou. Eu só vou dar o celular aos 14 e aos 16 anos, ou, se eu já dei, eu só vou dar rede social aos 16 anos. E é nesse momento que a gente puxa. está agora. Quer dizer que esse é o principal desafio agora do momento. Esse último passo, digamos assim, dessa parceria com a comunidade escolar. Não, o desafio Quer dizer, pessoal para mim, né? Porque eu tenho dois sim. chapéus. Eu tenho um chapéu como grupo de trabalho da escola dos meus filhos, e eu tenho um chapéu Movimento Desconecta Brasil, né? E o meu outro Ah, chapéu é apoiar que voluntários por todo o Brasil, a gente tem 370 pessoas inscritas, de mais ou menos 20 estados da União, e fala um pouquinho sobre isso, Elia, para a gente. Como é que isso se expandiu pelo Brasil? assim, na verdade, começou tudo nessa live do movimento, que foi o Sim. lançamento do Movimento Desconecta, aconteceu em junho. Essa gravação dessa live está disponível no YouTube do Movimento Desconecta. É bom saber. E, e é isso, assim, quem é que quer se juntar a nós? E a gente tem um link no site, Junte-se a Nós. Então, o pai e a mãe que quiserem levar esse movimento para a escola dos seus filhos, eles podem entrar no site e se inscrever para ter um apoio mais de perto. Enfim, todos os materiais já estão disponíveis no site. É claro que participar de uma rede em que você está em contato com todos os outros voluntários de todo o Brasil, de escolas diferentes, é muito legal. Né? Dá mais força. Putz, mas como é que vocês fizeram tal coisa? Eu estou com muita dificuldade de engajar os pais na minha escola, estou enfrentando tal problema, como é que vocês fizeram? Então, eu acho que isso também é uma ajuda adicional, né? E eu estou atuando muito junto a esses pais e mães voluntários aí de todo o Brasil para ajudá-los a percorrer esses passos do acordo, chegando ao passo final, que é o acordo coletivo. Mas, assim, eu estou aprendendo, né, nesse processo, então é muito legal, porque a gente também vai aprendendo e vai ajudando os outros voluntários a fazerem melhor e mais rápido. É porque é uma coisa nova para todo mundo, né? O impacto disso é novo para toda a sociedade, né? E É. ninguém talvez tivesse até a ideia dos males, né? Dos males no Não desenvolvimento tinha, cognitivo das não, crianças, dos riscos dessas coisas todas que você mencionou. É uma coisa que assusta a gente, né? Quando a gente começa a ler ou ver uma palestra como a da juíza, que ela também falou, fez por aqui falando, e também saiu no jornal, né? Ela tem tem reverberado muito a atuação dela, né? A gente fica assustadíssimo de gente, isso não tinha nada no meu tempo, não existia. Pobres pais que estão tendo que é. enfrentar essas coisas agora, né? Agora, me diga uma coisa, Elia, o que você acha que, nesse momento, são os principais desafios, vamos dizer assim, enfrentados pelo movimento? Como é que eles estão sendo enfrentados e superados? Eu acho que, assim, cada dia é um flash, né? Porque as coisas nesse tema estão. Eu acho que assim, os dados científicos, os dados gerais sobre o tema smartphones e redes sociais, ele está mudando muito rápido. Eu acho que a gente não tinha noção, obviamente, do impacto desse assunto na sociedade. E eu acho que agora a ciência, né, as evidências científicas estão aí cada vez mais para mostrar que isso é um tema de atenção, né? Eu acho que uma dificuldade é braço, né?
Se você, eu achei muito engraçado que, assim, esse movimento foi começado por 6 fundadoras de uma mesma escola, né? E Então, aquelas que estão no site, que a gente vê as Isso, biografias. Ah, exato. Eu sou a primeira pessoa que entrou depois, que não é da escola dela. ah, tá. Somos, ao todo, 8 mães voluntárias trabalhando nisso. E eu acho 8 que, assim, pioneiras 8 pioneiras no e faroeste. no faroeste, exato. 8 E eu acho que, pioneiras no assim, faroeste, é verdade. eu acho que os pais e as mães geralmente trabalham muito, têm pouco tempo, e começar um movimento desse na escola dos filhos, primeiro que, assim, não é simples começar esse diálogo, porque tem muita gente que vai falar, putz, nada a ver, não estou afim de conversar sobre isso, isso não é uma preocupação para mim. Conversar sobre isso com outros pais da turma do filho, a gente tem que ter um tiquinho de coragem para começar isso. O que tem me dado muita força na escola dos meus filhos é que, assim, gente, nós recebemos tantos agradecimentos dos pais, e assim, o que vocês estão fazendo é sensacional, super obrigada, super importante. Então, isso dá uma energia, sabe, para continuar e para fazer reunião às 9 horas da noite, e depois você coloca o filho para dormir, enfim. Mas eu acho que, primeiro, Os seria pais estão percebendo que o movimento está auxiliando a estabelecer muito. limite ou a criar hábitos saudáveis. Eles estão se conscientizando disso, né? Porque a gente fica perguntando assim, o papel dos pais na educação digital dos filhos? Qual é a relação dos pais com as telas, né? Era uma É, coisa que eu acho que é interessante da gente ver e explorar também, né? eu acho que tem um grande ponto assim que eu estou vendo que o nosso discurso, o meu discurso, está evoluindo, porque Hum, a partir do momento que a gente toma consciência da coisa e a gente vai hum, pensando sobre isso, e a gente vai ouvindo sobre isso e falando sobre isso, vão caindo uhum, as fichas, né? Então, por exemplo, há 3 meses atrás eu nunca teria coragem de perguntar para uma outra mãe da sala do meu filho, assim, putz, você já deu o celular, mas você já deu há quanto tempo? Foi há pouco tempo? Não, não rolaria de falar, putz, sabe o que que é? Eu aprendi, sabe o que que é, filho? Eu, seu pai, ou eu, aprendi um monte de coisa nos últimos meses sobre uma série de riscos e a gente vai rever a regra dentro de casa. E então você não vai ter mais esse celular, você só vai ter a partir dos 14 anos. E eu estou fazendo isso para proteger você. Eu não teria 3 meses coragem de ter esse diálogo com uma outra mãe, com a preocupação de estar sendo intrometida e invasiva numa regra que é da família dela. Mas o movimento, por exemplo, na escola dos meus filhos, ele está tão legal que é uma conversa de apoio, de falar, putz, se você não conseguir, não quiser, fica tranquila. Mas será que você consegue, com base em toda essa movimentação que a gente está fazendo na escola e tudo mais, porque o filho está vendo, né? Ele está vendo o movimento Desconecta, os professores estão falando sobre o movimento Desconecta, o diretor da escola fala que apoia o movimento Desconecta, a escola mudou a regra porque apoia o movimento Desconecta, a criança está vendo isso, né? E eu acho que esse empoderamento, assim, isso tem me empoderado como mãe, que eu acho sensacional. Outro dia, o meu filho de 10 anos, uma jornalista me procurou para dar uma entrevista, tal, era sobre celular em escola. Eu falei, putz, não vamos poder falar, não nos interessa falar sobre isso, porque o movimento é sobre adiamento do celular. Mas eu comentei que a escola dos meus filhos tinha mudado a regra, tal. Ela falou, será que seu filho não gostaria de falar? Eu falei, eu posso perguntar. Aí eu perguntei para ele, você gostaria de dar uma entrevista? A ele,
uma entrevista? Ele achou que eu estava brincando. Eu falei, não, estou falando sério. Ele ficou super assim, uau, eu vou dar uma entrevista, eu sou famoso. E uma eu nunca tinha perguntado para o meu filho sobre o que ele achava disso tudo que eu estou fazendo e tudo mais. Inicialmente foi por ele, é o principal motivo. Depois virou uma causa maior, porque eu sei que eu consigo ajudar outras pessoas. Mas é por ele, né? Eu nunca tive essa conversa com ele. Ele foi fazendo áudio, né, para a jornalista respondendo as perguntas dela. E eu descobri nessa que ele falou: não, eu acho que a minha mãe e meu pai estão certos, porque eu não quero ter celular, minha mãe tem falado muito que isso faz mal, e eu não faço questão de ter celular antes dos 14. Vendo só? Foi surpresa até para você, né? Eu fiquei super feliz, assim, porque eu não tinha nem pensado de perguntar para ele, sabe, o que ele achava. Eu fiquei tão surpresa positivamente. Mas, quer dizer, do que eu estou ouvindo, né, eu percebo que esse diálogo, né, essa interlocução escola-família é importantíssimo, né? É uma base de apoio para o movimento poder prosseguir e ter o impacto que pretende, né, na conscientização da sociedade, né? Eu Enfim, acho que começando em casa, como você diz, começando na sua sala, no seu grupo, na sua comunidade escolar. Eu acho que tem escolas e tem escolas, né? Eu agradeço sempre com esse tema, assim, mostrou que eu escolhi uma escola muito boa para os meus filhos, mas nem sempre os pais encontram todo esse apoio na escola, né? Mas eu acho que isso também tende a mudar rapidamente, né? Porque eu ouvi da escola, assim, os professores foram os primeiros a sofrer com todo o impacto do celular na mão de crianças. Não, na sala de aula, imagina, é impraticável, né, uma coisa dessa, né? A Exato. atenção vai para o espaço, né? Não há E aula hoje, que resista, né? exato. Hoje em dia, a quantidade de dados científicos que está saindo sobre aumento de performance, aumento de nota, aumento de concentração, em sala de aula, né, ou no currículo como um todo, por parte de crianças e adolescentes, quando o celular é tirado, é, é indiscutivelmente positivo, né? O movimento ele utiliza as novas mídias essas para se comunicar e alcançar um público mais amplo? Queria saber de você. O Desconecta está conectado no Instagram, no YouTube, e tem um site com conteúdos muito legais para apoiar as pessoas. Eu acho que, assim, diferente de outros vícios, né, na nossa Hum, sociedade. hum. Eu outro dia estava ouvindo um vídeo que eu achei muito interessante, que assim, o álcool, o cigarro, né, são vícios, muitas vezes, né? O cigarro ele só faz mal. O álcool, ele bem usado, ele tem a sua positividade, né, o seu ponto positivo. Mas ele também pode fazer muito mal. O celular, as redes sociais, são muito maravilhosos, são muito bons. E o celular, as redes sociais, a gente tem uma série de benefícios como sociedade. Tem conteúdos maravilhosos que a gente passou a ter acesso. A questão é que, assim, e isso é um ponto que eu estava falando lá no início, você pediu para eu segurar. O movimento Desconecta, ele não é um movimento radical, tela zero. Eu acho que tem a ver com nós termos equilíbrio e introduzir as mídias sociais, o celular, a tecnologia como um todo, inteligência artificial, uma série de benefícios que a gente tem
em relação ao uso de tecnologia por outros aparelhos que não o celular. O celular pessoal, como um introdutório da tecnologia, ele é muito pobre, né? Porque, assim, ele é extremamente intuitivo, qualquer criança de 3 anos hoje em dia está usando. Você aprende a usar um Instagram, um TikTok em 5 minutos. Isso não é usar a tecnologia, né? Então, assim, o uso equilibrado é o grande chave, eu acho, que é o que a gente tem que pensar. E o uso, o letramento digital feito por outros devices e a introdução da tecnologia apropriada para cada idade, né? E é isso que a gente tenta comunicar e busca como um movimento, né? Você diria que essas são assim as principais tendências que o movimento está acompanhando e como ela pode influenciar o futuro das crianças e adolescentes? O que que você diria? Como tendências sociais. Eu acho que, assim, nós como sociedade somos conectados, a geração que né, a geração dos meus filhos, enfim, eles são nativos digitais. Nós não, né? Nós somos É, adaptados digitais. Eles são nativos digitais e não adianta a gente querer tirá-los dessa visão, condição. né? Mas assim, por exemplo, a questão de inteligência artificial, né? Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela uma vez me falou que, putz, usou a inteligência artificial para fazer um trabalho. Os professores hoje em dia têm recursos para pegar isso. Uma coisa que eu acho que a gente, como sociedade, precisa talvez trabalhar é como é que a gente desenvolve em nós mesmos e nos jovens o senso crítico para usar a inteligência artificial. Usa a inteligência artificial, não tem problema usar a inteligência artificial. Mas, assim, eu vi outro dia uma pesquisa de que a gente aprende muito mais. Eu estava num congresso e que o palestrante estava explicando que uma faculdade super renomada nos Estados Unidos, não me lembro qual, fez uma pesquisa com os alunos. Um grupo controle fez um trabalho offline. O outro fez usando sites de busca, Google e tudo mais. E um outro grupo com inteligência artificial. E aí eles testaram a retenção do aprendizado de todos os alunos depois de um certo tempo, depois de 2 semanas, sei lá. E o grupo do Google, desculpa, dos sites de busca e internet e tudo mais, que teve que clicar, ler, procurar, enfim, eles tinham a melhor taxa de retenção. Os alunos que procuraram inteligência artificial e fizeram por ali, eles tinham uma taxa de retenção baixíssima, eles não sabiam quase nada do trabalho. Então, Faz sentido, né? faz sentido. Eu achei, putz, é coerente, mas que legal ter o dado, né? Claro, Que legal ter o estudo que mostra o dado. isso. A E base científica, né? Para exato. você Uma coisa que poder eu, por usar o exemplo, argumento. uma coisa que eu ouvi de uma escola aqui em São Paulo outro dia também, numa palestra, é que a escola adotava um documento de. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome, mas era ética estudantil, era alguma coisa assim. E que, Uhum, por exemplo, o aluno ele pode usar a inteligência artificial, mas ele tem que deixar claro para o professor qual prompt ele usou para fazer as uhum. pesquisas dele em inteligência artificial, né? Quer dizer, já está surgindo um código de ética para o uso de inteligência artificial pelos alunos. Olha só que Exato. coisa interessante, Então, né? Como assim, uma coisa vai. é muito legal a gente sair do uso da inteligência artificial. Por exemplo, é só um exemplo dentre muitos de uso da Uhum, tecnologia que eu uhum. acho que
executivo para sair do mero uso, para como é que eu uso aquilo sendo mais crítico, usando aquilo a meu favor, e não só deixando a coisa me usar, né? Eu acho que tem muita coisa linda na tecnologia para a gente aprender e ver. É só a questão de uso apropriado para cada idade, com equilíbrio e com letramento digital, antes que essas coisas sejam vivenciadas pelas crianças, né? Isso é muito importante. Muito bom. Acho que é uma mensagem importante essa sua. Nós estamos chegando ao final da entrevista, né? Não vamos mais tomar o seu tempo, porque eu sei que é muito ocupada, mas qual seria a principal mensagem que você gostaria de transmitir aos pais sobre o uso das telas por crianças e adolescentes, complementando isso que você acabou de dizer agora do uso crítico? Eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar é que tem muita gente sofrendo numa realidade muito sem saída, e a gente tem uma saída muito simples, trabalhosa, mas simples e efetiva como sociedade, que é o diálogo. E eu acho que o Movimento Desconecta está aqui para, de forma gratuita e voluntária, ajudar pessoas que queiram agir em relação a isso e a construir, né, esse futuro. Porque eu acho que o futuro vai ser muito diferente para as crianças daqui a 10 anos. Mas a gente tem que construir essa ponte, né? Pedrinha por pedrinha, e, e nós, como movimento, estamos aqui para poder ajudar quem quiser ser ajudado. Muito obrigada, Lia. Olha, a gente pode voltar a conversar. Daqui a um ano, vamos acompanhar o É, movimento aí, as próximas etapas, os novos desafios, a superação dos desafios, né? Como é que as coisas estão caminhando em sociedade, a aprovação da legislação e vamos embora. é, Juntos, né? Muito obrigada, querida. Muitas felicidades com a sua família e muito sucesso com o trabalho do Desconecta. Sem dúvida, é uma coisa muito importante para todos nós. obrigada a você, Dulce.